Imagine acordar e descobrir que duas das maiores potências militares do mundo estão envolvidas em um confronto direto. Não é um filme. Não é ficção. Não é algo distante da história antiga. É algo que está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, com impacto real na economia global, na política internacional e até no seu dia a dia. Mas antes de sair formando opinião ou acreditando em manchetes alarmistas, eu quero te propor uma coisa. Vamos entender esse conflito de forma racional, didática e profunda. Porque a guerra entre Estados Unidos e Irã não começou ontem. Ela não é simples. E ela não envolve apenas dois países. Ela é o resultado de décadas de tensão acumulada. Para entender o presente, precisamos voltar no tempo. As relações entre Estados Unidos e Irã começaram a se deteriorar fortemente em 1979, durante a Revolução Islâmica. Antes disso, o Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi, que era aliado dos Estados Unidos. O país tinha uma postura mais ocidentalizada e alinhada ao bloco americano. Mas a Revolução Islâmica mudou completamente o sistema político iraniano. O país passou a ser governado por um regime teocrático, liderado por autoridades religiosas. E esse novo governo passou a ver os Estados Unidos como um inimigo ideológico. Desde então, o relacionamento entre os dois países foi marcado por sanções econômicas, rupturas diplomáticas, ameaças militares, conflitos indiretos e acusações mútuas. Agora, vamos para o ponto central que alimenta essa tensão há anos: o programa nuclear iraniano. O Irã afirma que seu programa nuclear tem fins pacíficos, como geração de energia elétrica e pesquisa científica. Mas Estados Unidos e Israel sempre suspeitaram que o verdadeiro objetivo fosse o desenvolvimento de armas nucleares. E aqui está o ponto crucial. Se o Irã desenvolver uma bomba nuclear, o equilíbrio de poder no Oriente Médio muda completamente. Israel, por exemplo, considera isso uma ameaça existencial, porque o Irã não reconhece oficialmente o Estado de Israel e apoia grupos que atuam contra Israel na região, como o Hezbollah e o Hamas. Então, do ponto de vista israelense, permitir que o Irã tenha capacidade nuclear seria como permitir que um adversário direto tivesse acesso a uma arma de destruição em massa. Agora entra o papel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal aliado militar de Israel. Além disso, os Estados Unidos mantêm diversas bases militares espalhadas pelo Golfo Pérsico, em países como Catar, Bahrein e Kuwait. Essa presença não é por acaso. O Oriente Médio concentra uma das maiores reservas de petróleo do planeta. E isso nos leva a um dos pontos mais estratégicos dessa guerra: o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma passagem marítima estreita que conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Aberto. Por ali passa cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo. Se esse estreito for bloqueado, mesmo que temporariamente, o impacto seria imediato. Preço do petróleo sobe. Transporte fica mais caro. Frete aumenta. Produção industrial encarece. Alimentos sobem. Inflação aumenta. Percebe como uma guerra aparentemente distante pode afetar o mundo inteiro. Agora vamos falar do momento atual. O conflito se intensificou quando ataques militares diretos começaram a acontecer. Os Estados Unidos e Israel realizaram ofensivas contra alvos estratégicos no Irã, alegando neutralizar ameaças relacionadas ao programa nuclear e instalações militares. Em resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra bases e alvos aliados na região. Esse ciclo de ataque e retaliação aumenta o risco de escalada. Mas aqui entra um ponto importante que pouca gente explica. Essa não é apenas uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Ela envolve uma rede de alianças. A Rússia tem relações estratégicas com o Irã. A China possui acordos econômicos importantes com o país. Israel está diretamente envolvido. Países do Golfo abrigam bases americanas. Grupos armados apoiados pelo Irã atuam em diferentes territórios. Ou seja, qualquer movimento mais agressivo pode gerar um efeito dominó. E é exatamente assim que grandes guerras começam na história. A Primeira Guerra Mundial começou com um conflito regional que, por causa de alianças, acabou envolvendo várias potências globais. Hoje, o sistema de alianças é ainda mais complexo. Agora vamos falar das consequências econômicas. Em momentos de tensão geopolítica, investidores buscam segurança. Isso significa que ativos como ouro tendem a subir. O dólar pode se valorizar.
Mercados de ações podem cair. Setores ligados à energia podem disparar. Empresas aéreas podem sofrer. Além disso, se o petróleo sobe, a inflação global pode aumentar. E quando a inflação sobe, bancos centrais podem elevar juros. Juros mais altos encarecem crédito. Crédito mais caro desacelera a economia. Percebe como tudo está conectado? Agora vamos abordar uma curiosidade importante. Muitos conflitos entre Estados Unidos e Irã foram indiretos. Durante anos, o que aconteceu foi uma guerra por procuração. O Irã apoia grupos regionais. Os Estados Unidos apoiam aliados estratégicos. Ataques acontecem sem confronto direto entre os dois governos. Mas quando o conflito se torna direto, o risco aumenta exponencialmente. Outro ponto que precisa ser entendido é a dimensão ideológica. O conflito não é apenas militar. Ele é político. Ele é estratégico. Ele é religioso. Ele é econômico. E isso torna a resolução muito mais complexa. Agora vamos falar de um cenário que muita gente comenta. Isso pode virar uma terceira guerra mundial? Tecnicamente, para que isso aconteça, precisaríamos ver envolvimento militar direto e declarado entre múltiplas grandes potências globais. Até o momento, o conflito ainda está concentrado regionalmente, embora com impacto global. Mas a preocupação existe porque a região é estratégica, o petróleo é essencial, as alianças são fortes, as tensões são antigas, e qualquer erro de cálculo pode ampliar o conflito. Agora eu quero que você pare e pense. Em um mundo globalizado, interconectado, dependente de energia, uma guerra no Oriente Médio não é apenas um evento regional. Ela é um evento global. Ela pode afetar preço do combustível, inflação, mercado financeiro, investimentos, política internacional, estabilidade global. E é por isso que entender esse conflito é tão importante. Não para criar pânico, mas para ter consciência, para ter informação, para ter visão estratégica. Porque no mundo atual, informação é poder, e conflitos internacionais não são apenas manchetes. Eles são peças em um tabuleiro geopolítico que influencia diretamente o futuro da economia mundial. E agora eu te faço uma pergunta. Você acha que esse conflito tende a diminuir ou a escalar? Você acredita que veremos negociações diplomáticas ou mais confrontos? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você quer mais conteúdos explicativos, aulas completas sobre geopolítica e economia global, já se inscreve no canal. Porque aqui a gente não entrega só notícia. A gente entrega entendimento.